Neste dia quero cumprimentar os irmãos com a paz de Deus. Faço votos que todos vocês no dia de hoje estejam bem e confiando na promessa de Jesus que nos diz que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amados, posto isto, quero vos convidar a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1. E diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Até aqui a nossa leitura deste dia. Temos pela frente um livro fantástico. Mas apesar disso, ao longo dos anos, fomos habituados a pensar no Apocalipse como algo terrível. As apresentações televisivas levaram o nome Apocalipse a uma dimensão de destruição global, que deixou um sentimento de medo, um sentimento de desespero, um sentimento de desconforto nas pessoas, a tal ponto que, embora todos nós saibamos opinar sobre este tema do Apocalipse, preferimos não o fazer. Mas será que o livro do Apocalipse foi escrito para trazer medo? Será que este livro foi escrito para trazer desconforto aos seus leitores? Ou, por outro lado, foi escrito com outros propósitos e outros objetivos? Para conseguirmos responder em verdade a esta e a outras questões, neste dia vamos lembrar algumas coisas tão importantes que vão delinear o que este fantástico livro ele nos traz. Nome e propósito do livro. Em primeiro lugar, penso que devemos e precisamos começar por lembrar o nome do livro, Apocalipse. O nome Apocalipse é a junção de 2 ideias. A primeira ideia é desde dentro para fora.
A segunda ideia é cobertura, ou véu. Então, se juntarmos estas duas ideias, prefaz uma ideia final, em que nos diz tirar o véu, ou até mesmo revelar, descobrir o que estava escondido ou o que estava oculto. É muito interessante que no final deste livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, no versículo 10, que diz assim, e eu vou ler, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E o que é que significa isto? O livro não era para ficar selado. O livro não era para ficar fechado. O livro era para manter aberto. Então, com propriedade bíblica, podemos dizer que o livro de Apocalipse, desde o seu título, desde o seu início, até ao seu termo, até ao seu fim, é um livro que se abre e que se revela e é para manter aberto e para manter revelado. Aleluia! Então podemos dizer que o propósito deste livro, o propósito para o qual este livro ele foi escrito, não foi escrito para ser um mistério, ele não foi escrito para ser uma confusão, mas ele foi escrito para ser aberto, ele foi escrito para ser revelado, ele foi escrito para ser descoberto e para se manter aberto. Glória ao nome do Senhor. Para quem foi escrito? Quem é o seu destinatário? Em segundo lugar, precisamos de lembrar para quem foi escrito o livro de Apocalipse. Esta nota também é ela muito importante, porque este livro ele não foi escrito para todas as pessoas. Este livro de Apocalipse ele não foi escrito para todas as gentes. Este livro foi escrito apenas e somente para a Igreja de Cristo. Precisamos agora de buscar assento bíblico para esta declaração que acabei de fazer. O versículo 1 deste mesmo capítulo que nós lemos de antemão diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos. Então o versículo 11 ainda diz assim, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ou seja, o que vês, escreve em livro e manda a quem? Às 7 igrejas. Contexto e realidade da igreja. Em terceiro lugar, precisamos de lembrar a realidade da igreja no tempo de João. O apóstolo João era um pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma das igrejas de maior relevância naquele tempo. Mas precisamos também de lembrar que Roma dominava sobre aquela região. O imperador romano, Domiciano, se intitulava rei, senhor e Deus. Mas para o seu servo João, mas para a igreja de Cristo, só havia um rei e senhor e Deus, vivo e verdadeiro, Cristo, o Senhor da igreja. Aleluia. Diz o versículo 9, eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aquela ilha de Patmos era uma ilha para onde eram enviados os presos políticos. E foi para ali que foi enviado João. Foi desterrado, foi exilado, foi separado de tudo e de todos naquele lugar. João vivia e testemunhava aquilo que pregava. E isso lhe trouxe o exílio naquela ilha, a ilha de Patmos. Se ao pastor lhe foi dado o exílio, à igreja não lhe foi dada nada menos do que isso. Foi-lhe dada a perseguição, foi-lhe dado o ostracismo por não cultuarem ao imperador romano. Então podemos dizer que a igreja daqueles dias estava a viver um tempo de muita dificuldade. Eles eram vigiados, eles eram acusados, eles eram perseguidos, eles eram afligidos. E este era o pano de fundo. Este era o contexto em que vivia a igreja daqueles dias. Assim percebemos que o livro de Apocalipse é um livro que se abre para a igreja. É um livro que se revela para a igreja do Senhor daqueles dias e que se mantém aberto e revelado para a igreja de todos os tempos, em todos os lugares. E por isso também para a igreja dos nossos dias e para a igreja deste lugar.
Aleluia. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Em quarto lugar, precisamos de lembrar quem escreveu o livro e porquê o apóstolo João e não outro. Para quem gosta de trilogias de livros, vai entender rapidamente o que eu vou dizer. Apocalipse é a terceira obra literária do apóstolo João nesta trilogia fantástica que recomendo a leitura até mesmo neste tempo de confinamento. Em primeiro lugar desta trilogia, o Evangelho de João. O objetivo deste Evangelho é levar todas as pessoas a crerem em Cristo. Diz o Evangelho de João no capítulo 20 e no verso 31. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora também as cartas do apóstolo João, as epístolas de João. O objetivo destas cartas é encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. Diz assim 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crendes em o nome do Filho de Deus. Mas agora, o terceiro e último livro desta trilogia, o Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para que a Igreja ela cresça em Cristo, porque é por causa de crer em Cristo que ela é a Igreja. O livro do Apocalipse não foi escrito para encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. Mas agora, o livro do Apocalipse, o objetivo da escritura deste livro é encorajar a Igreja a ficar firme e a estar preparada para a segunda vinda de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, diz Apocalipse 22, versículo 20. A revelação. Em quinto e último lugar, precisamos lembrar que revelação é essa que o Apocalipse tem para a sua Igreja. No Evangelho de João, Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Mas no Apocalipse, é o Pai quem revela o Filho. É o Pai quem revela o Cristo. É o Pai quem revela a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas em Apocalipse, o Pai não revela o Filho como um servo lavando os pés dos discípulos. O Pai não revela o Cristo como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Também não o revela como aquele de quem os homens escondem o rosto. Também não o revela como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue. Também não o revela como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz. Não, absolutamente não. No Apocalipse, o Pai revela o Filho como o Cristo, glorioso e triunfante. Glória ao nome do Senhor. No Apocalipse, os seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Os seus olhos não estão inchados, mas são como chama de fogo. Os seus pés não estão pregados numa cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. A sua voz não está rouca por causa da sua sede, mas a sua voz é como a voz de muitas águas. As suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a Igreja e a história nas suas onipotentes mãos. Aleluia! O seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. No Apocalipse, o objetivo do Pai não é dar-nos uma tabela do tempo do fim, mas é revelar-nos que, independentemente das circunstâncias em que a Igreja esteja a viver, o noivo glorioso da Igreja, Cristo, Ele está vivo e é o supremo conquistador. Aleluia! A Igreja precisa de olhar para a supremacia do seu Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Diz a carta de Paulo à Igreja de Filipos, aos filipenses, que Jesus se esvaziou da sua glória. Mas agora, na sua segunda vinda, aleluia, a sua glória será a todos manifestada. Podia estar todo este dia a falar sobre este tema, mas quero terminar desta forma e quero vos deixar estas palavras para vosso consolo e para a vossa edificação. Que mesmo em tempos trabalhosos
como estes que estamos a viver. A vitória da Igreja e do seu Cristo já foi conquistada. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos do Concelho de Azambuja, com Aveiras de Cima, obviamente, e do Concelho de Alenquer, Jesus e a sua Igreja já triunfou. Amados irmãos, do fundo do meu coração, que Deus ricamente vos abençoe.